irmãos, minhas irmãs, nesta noite. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui a cópia do estudo. Os irmãos podem tomar um exemplar aqui, está aqui na frente. Amém? Pode levar para casa também, em nome de Jesus. Nós vamos estar, irmãos, abordando nesta noite sobre um tema muito importante para a igreja nos nossos dias, lição de número 5, a mordomia da igreja local. Amém? A mordomia da igreja local. Amém? Glória a Deus. O tema da apostila, aleluia, central, geral aleluia, tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel aos bens que o Senhor tem nos dado. Amém? A palavra mordomia significa administrador. É o mesmo que ministro, trabalhador, aquele que está, aleluia, empenhado a fazer o que Deus confiou a ele. Amém? Então, nesta noite nós vamos aprender sobre a mordomia da igreja local. Amém? A mordomia da igreja local. Então, aí na apostila nós temos o texto áureo e a verdade prática. Então nós vamos ler na apostila aí o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, do texto áureo, está aí na apostila. Logo após nós vamos ler a verdade prática. Então o texto áureo de 1 Timóteo 3, 14 e 15, que está aí na apostila, diz: escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Na verdade prática, irmãos, nós vamos ver que o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Amém? Quantos aqui são gratos pela igreja local que você congrega? Diga amém. Eu sou grato a Deus por essa igreja. Amém? Ô glórias. Nós vamos ler aqui então a leitura bíblica em classe de Atos 9, 31, versículo 31, também 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e Hebreus 10, 24 e 25. Está aí também na apostila os versículos para a nossa leitura e reflexão. Atos 9, 31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 1 diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. 2. Pode ler para mim, 1, 2, 3. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhoreis em nós. Hebreus 10, 24 diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Leem todos, 1, 2, 3. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o objetivo geral da lição de hoje, nós vamos aprender sobre a igreja local como ambiente de adoração. Amém? Comunhão e serviço ao Senhor. Esse aqui é o objetivo geral da apostila. Ela vai trazer 3 subtópicos separados para nós entendermos os seus subtópicos, o que o estudo vai trazer. Então, o primeiro tópico, nós vamos ver sobre
como apresentar a mordomia dos bens espirituais. Segundo tópico, nós vamos refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. E em terceiro lugar, nós vamos conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Amém? Glória a Jesus. A leitura diária você pode depois ler em casa, né? Nós vamos então já virar a página para percorrermos aqui o estudo e o comentário, aleluia, da apostila. Então, interagindo aqui com o professor, tem um quadro aí, você vai acompanhar comigo, que diz assim: já se perguntou a respeito de quem a igreja local é constituída? Uma pergunta sempre é especial para o início de uma reflexão. A nossa, nesta lição, é sobre a igreja local. Essa igreja, amada por muitos, mas odiada por outros. Há quem pense que se pode amar a Cristo, mas não a sua igreja. Uma das coisas mais significativas do Novo Testamento, a partir do ministério dos apóstolos, era o amor deles pela igreja. Esse amor só foi possível por causa do exemplo maior de Jesus Cristo, o fundador da igreja. Nesta lição, queremos que você seja encorajado a amar a igreja e servi-la e a defender. Amém? Glória a Jesus. Esse é o objetivo, né, do estudo nesta noite, irmãos, de nós darmos mais ainda a importância à congregação, né? A igreja local que eu e você fazemos parte. Nós sabemos, irmãos, que a igreja, aleluia, primitiva de Atos dos Apóstolos, ela dá, né, o pontapé inicial do exemplo do papel da igreja em como ela deve proceder na face desta terra. Nós vemos hoje muitas denominações, né, mas no sentido geral, né, de igreja, a igreja é uma só. Amém? Nós temos várias placas denominacionais, vários ministérios, mas a igreja, no sentido geral, né, o significado dela é que ela é um corpo, ela é uma só. Jesus ele não veio buscar denominações, Jesus não vem buscar placas de igreja, Jesus vem buscar a igreja. Amém? Ainda que nós venhamos estar no caso, né, diante da prefeitura, aqui é um órgão público, né? Nós precisamos entender que este lugar, né, para o homem, né, do órgão público, da prefeitura, é um lugar onde nós também, aleluia, servimos a Deus e somos aqui embaixadores, testemunhas daquilo que Deus, né, faz na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Então, o papel da igreja, né, local é fazer a diferença. Quando a igreja se une para servir a Deus, para buscar ao Senhor, isso precisa refletir na sociedade lá fora, porque através de nós, de mim e de você, é que nós vamos alcançar essa sociedade e que nós podemos analisar, né, irmãos, que está perdida aí fora. Amém? Glória a Deus. Então a igreja local, ela foi instituída para isso, para ser um ponto de referência para uma sociedade perdida. Amém? Glória a Jesus. Então vamos aqui para a introdução, meus irmãos, do comentário aqui da apostila, você pode acompanhar comigo, que diz: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Então nesta lição refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Quem estava aqui na semana passada pôde ver, né, que para a vida do cristão nós precisamos ter esta ordem. Primeiro é Deus em primeiro lugar. Amém? Depois você precisa cuidar de si mesmo. Amém? Quem ama o seu próximo, ama porque ama a si mesmo. Então, você busca Deus em primeiro lugar na sua vida, você cuida de você também, né? Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver a importância
que temos de cuidar da nossa família, e nós depois vamos ver na seguinte ordem a igreja. Amém? Então, Deus, a pessoa mesma, né? Nós vamos ver a família e depois a igreja. Esta é a ordem. Então, aqui nós vemos, né, que isso aqui precisa, irmãos, fazer parte da nossa vida. Amém? Comunhão, repita comigo, comunhão com Deus. Comunhão com Deus, né? Aí, comunhão entre você e Deus, então é a sua vida com Deus, né? Depois nós vamos ver a comunhão, né, de você com a sua família. Amém? Aquela família unida, aquela família firme nos caminhos do Senhor, aquela família que luta pelo mesmo propósito, né? O reino de Deus. E depois a comunhão com a igreja. Amém? Então, não pode faltar esses elementos para a nossa vida cotidiana. Essa é a base, né, para nós vivermos, ou seja, levarmos o exemplo, a luz, né, para a sociedade. Então, se você tem comunhão com Deus, você está bem consigo mesmo, você vai estar bem espiritualmente para cuidar da sua família e ser, por último lugar, instrumento de Deus para a vida da igreja. Então, nós não podemos pular ou inverter, né, as ordens. Amém? Glória a Jesus. Então vamos aqui então para o primeiro tópico nesta noite: a mordomia dos bens espirituais. Pastor, Deus me deu bens espirituais? Deu. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso nome escrito no livro da vida, o Senhor nos dá um novo nascimento. Nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus, e aí começa o trabalhar de Deus nas nossas vidas como servos de Deus, como mordomos dos bens espirituais de Deus na nossa vida. Então esse tópico vai trazer, né, subdividido 3 subtópicos. Primeiro, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Segundo, a mordomia na evangelização e no discipulado. E em terceiro, a mordomia no uso dos dons espirituais. Amém? Glória a Jesus. Então vamos então para o primeiro subtópico do tópico 1, que vai falar sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Amém? Então, ao longo dos séculos, irmãos, Deus confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, no caso no Velho Testamento, Deus falou com e por meio de Moisés, né? Tempos depois falou por intermédio dos profetas, e a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias Jesus revelou-se para a humanidade. Deus usou o seu próprio Filho para falar aos nossos corações. E para a igreja, pastor, hoje, pastores, evangelistas, discipuladores, professores da escola bíblica dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha primazia. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, dentro da liturgia do culto, a pregação da palavra de Deus precisa ser a primazia. Em primeiro lugar, nós precisamos priorizar a pregação da palavra. Saiba disso, irmãos, que nós somos salvos pela pregação do Evangelho. Amém? Não existe salvação se não for através
da pregação do Evangelho. Então, de alguma forma, eu e você um dia ouvimos essas boas novas de salvação. E isso surtiu dentro do nosso interior, aleluia, um convencimento, né, do quanto nós precisamos e dependemos de Deus. Aí começa a obra do Espírito Santo que convence o homem, a obra do Espírito Santo que regenera o homem, que dá a ele uma nova vida, e aí começa o processo da obra do Espírito Santo, da transformação de vida. Então, tudo isso através do quê? Da pregação da palavra de Deus. Alguns ouviram na fábrica, alguns ouviram enquanto estavam andando em algum lugar, e alguns ouviram quando foram convidados para vir à igreja, e ouviram a pregação pela primeira vez, e a partir daquele momento, a sua vida nunca mais foi a mesma. Então, a palavra de Deus, ela é primazia na igreja. Deus sempre falou por intermédio dos teus profetas, começando por Moisés, e a instrução de Deus através do que Deus deu a Moisés, irmãos, foi para que a palavra de Deus fosse compartilhada, né, com toda aquela geração. Nós temos hoje a oportunidade de ter o livro santo nas nossas mãos, para justamente, irmãos, compartilharmos aqueles que hoje ainda, eu digo ainda, profetizando, não ouviram, mas vão ouvir através de você. Amém? Então, a palavra de Deus precisa ser primazia na nossa vida. Então, vamos ver aqui a instrução que Deus dá. Deuteronômio capítulo 31. Se você encontrou, diz amém. Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 11, 12 e 13. Deuteronômio capítulo 31, está lá no Pentateuco, amém? Para o judeu, a Torá, é o 5º livro do Pentateuco, né? Lá no comecinho da Bíblia, capítulo 31, versículo 11, 12 e 13. Diz assim: quando, a minha versão aqui em James, tá, irmão? Pode ser que seja um pouco diferente da sua. 11. Quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, olha aí, ó, Deus escolhe um lugar, Rosário. Deus escolhe um lugar, Deus lhe abre a porta de um lugar. Olha só, que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá, que é o Pentateuco aqui, a lei aos ouvidos de todo Israel. 12. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças, olha aí, ó, e o estrangeiro que está vivendo em tua cidade, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor vosso Deus, e cuidem de colocar em prática todas as palavras desta lei. Não era só ouvir, era para ouvir e obedecer, ouvir e praticar. Versículo 13, diz assim: e seus filhos, que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, ouvirão, olha só, e aprenderão a amar com reverência a Yahvé vosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Nós estamos vendo aqui uma instrução, né, da parte de Deus para Moisés passar para o povo, para que o povo, quando viesse tomar posse da terra prometida, eles não viessem se esquecer primeiramente de Deus e de sua palavra. Quando vocês entrarem lá, não se esqueçam, guardem a minha palavra, proclame a minha palavra no lugar que eu escolher, aos ouvidos do povo, aos homens, às mulheres, às crianças e ao estrangeiro que aderir a esta fé também. Então, Deus estava dando para o povo a importância que tinha deles, irmãos, pôr em prática a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é tão importante para a vida do povo de Deus? Irmãos, é através da palavra de Deus que nós vamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. É a palavra de Deus que nos dá um freio aonde nós precisamos frear. É a palavra de Deus que põe limites aonde nós não podemos ultrapassar. É a palavra de Deus, irmãos, que gera em nós
um caráter de Cristo firmado que vai gerar bom testemunho para glorificar o nome do Senhor. Quem transforma o homem é a palavra de Deus, é o conhecimento da mesma. Se não for a palavra de Deus, irmão, se não for a palavra de Deus, aí é palavra do homem. Então, melhor do que palavra do homem é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então, eu gostaria que você estivesse abrindo comigo também em Hebreus capítulo 1. Nós vamos ver, a referência de que Deus usou os profetas, Deus usou Jesus, para falar a palavra de Deus, para comunicar a palavra de Deus. Que palavra é esta? É a palavra do reino de Deus. Hebreus, carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, amém? Depois ali de Filemão, antes de Tiago, aleluia. Hebreus, capítulo de número 1. Você vai, na referência aí, está só o versículo 1, mas nós vamos ler do versículo 1 ao 3, amém? Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. Quem encontrou diz amém. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. A Bíblia diz assim, havendo Deus, desde a antiguidade falado, repita comigo, desde a antiguidade, Deus vem falando, amém? Desde a antiguidade Deus vem falando, é sinal de que meu e teu Deus fala, viu, irmão? Aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Olha, dando uma referência dos profetas, começando por Moisés, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu filho, e aqui é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Olha aí, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Olha que tremendo, irmãos. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha que lindo, irmão, o texto. Nós vemos aqui que por esta palavra, aleluia, foi quem Deus, o nosso Deus, criou os céus e a terra, e por essa mesma palavra, Jesus veio cumprir o chamado dele, o chamado messiânico, e ele, ao cumprir o chamado dele, esta mesma palavra se cumpriu, aleluia, acerca de que ele seria elevado às alturas novamente. O Senhor Jesus Cristo hoje está assentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, irmãos. E por esta palavra, essa mesma palavra, tudo que o Senhor criou está sendo sustentado. Amém? Você pode ver que a órbita da Terra, o funcionamento da Terra, do sistema planetário, do sistema solar, a natureza, o oxigênio, tudo está sustentado pela palavra de Deus. Amém? Por essa palavra aí, que o Senhor quer que eu e você venha guardar. Não está na sua Bíblia, mas nós vamos ver a referência também de Oséias, capítulo de número Josué, capítulo de número 1. Josué é depois de Deuteronômio, lá depois do Pentateuco, nós vamos ver aí Josué, aleluia, Josué. Nós vamos ver aí o registro de Josué, capítulo de número 1. Olha só a instrução que Deus estava dando para Josué. Como o Senhor deu muitas, mas muitas instruções para Moisés. Quando Moisés foi recolhido por Deus, Deus pega Josué, chama ele de canto e diz: agora agora instruir Moisés, agora é a sua vez de eu instruir. Olha que tremendo, amém? Como Deus está instruindo eu e você, irmãos, Deus também vai pegar os nossos filhos para instruir eles também. Isso é através das nossas vidas. Glória a Jesus. Encontrou aí? Josué. Olha a importância que Deus estava, aleluia, mostrando para Josué de se apegar à palavra. Josué capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim, olha só, tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei,
que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. 8. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ah, que lindo, irmãos. Glória a Jesus. Olha o conselho que Deus estava dando. Josué, quer ter sucesso? Quer ter bom êxito? Quer ser vitorioso? Olha, não se aparte da sua palavra o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Põe em prática essa palavra. Tenha cuidado de forma minuciosa de praticar essa palavra no dia a dia. Pastor, mas peraí, a lei não foi cancelada por Jesus? Não. A lei cerimonial de sacrifícios, né? Aquela variante de oferta de cereais, de animais, de sacrifício, essa lei foi cancelada porque Jesus, ele veio como o substitutivo, amém? Do sacrifício eterno. Ele ofereceu-se uma única vez. O sacrifício dele foi perfeito para não cobrir os nossos pecados, mas para apagar, para levar todos os nossos pecados. Então essa lei cerimonial foi cancelada, mas a lei moral está hoje, até os dias de hoje, em vigor. Esta lei moral, irmãos, que Deus quer que nós venhamos obedecer. E é essa mesma lei que muitos das pessoas da sociedade põem como base na lei deles, só que essa lei ela vem de Deus, né? Por exemplo, não matar, não roubar, é uma lei que está dentro do Japão e em qualquer outro país, mas eles tomaram o exemplo do decálogo, dos 10 mandamentos, esta lei que hoje o homem ele põe para eles. Então nós vamos vendo aí que Deus em sua palavra traz equilíbrio para o mundo, amém? A palavra de Deus, ela traz vida e equilíbrio para a vida do homem. Fala para o seu irmão, medita na palavra dia e noite. Fala para ele, dia e noite. Nós vamos ver o salmista, né? Esse aqui é o Salmos conhecido, né? Salmos 1, 2, né? Antes medite na sua palavra, noite e dia, amém? Aleluia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Sabe o que é meditar na palavra de Deus, irmão? Não é só você ler a palavra, não é você só ouvir, é você ler e procurar entender. Amém? Não entendi isso, vou ler de novo, vou ficar meditando essa palavra. Eu li, mas não entendi, vou ler, vou meditar. Eu sei que algo o Senhor vai me ensinar aqui. Isso é você remoer, você não remoer a amargura, remoer a palavra de Deus. Você quer que essa palavra fique queimando dentro do seu coração, até que você possa absorver a mensagem que Deus quer te dar. Amém? Então a palavra de Deus é importante. Infelizmente, o que nós vemos em muitos lugares, né? A importância que eles dão para um monte de música, de louvor, né? Às vezes tem 1 hora de louvor, aí eles dão tempo para a pregação da palavra, uns 15 minutos, né? Infelizmente, irmãos, em muitos lugares nós vemos isso. A palavra de Deus precisa ter tempo para ser ministrada. Não tem como um pregador ministrar a palavra de Deus em 15 minutos, irmãos. A palavra de Deus, ela vem como instrução para a nossa vida diária, para o nosso caráter ser moldado e lapidado por Deus. Amém? Glória a Jesus. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Subtópico de número 2, nós vamos ver a mordomia da evangelização e no discipulado. Então, primeiro ponto, nós vamos ver sobre a administração da palavra. A palavra de Deus precisa fazer parte da minha e da tua vida. Quando a palavra de Deus faz parte da vida minha e sua diariamente, nós vamos ter bagagem, experiência para evangelizar, para fazer discípulos. Amém? Então não pode pular o primeiro ponto. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida, ser primazia da nossa vida. E aí, no segundo ponto, nós vamos conseguir evangelizar e fazer discípulos para Cristo. Então uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Marcos
16, 15 e 16 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Lembra que eu falei que a salvação vem pela pregação? E quem não crer será condenado. Amém? E os sinais seguirão aos que creem em Jesus. Então, de acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada, como diz em 2 Timóteo 4,2, a tempo e fora de tempo. Irmão, qualquer oportunidade que você tiver, que o Espírito Santo dê abertura para você, fala da palavra, semeia a palavra. Então, todavia, aleluia, somente ela pode transformar o interior das pessoas, amém? É só a palavra que nos transforma, irmãos, é só ela que nos limpa por dentro, só ela que nos lapida, só ela que trabalha no nosso caráter, amém? Eu dou glória a Deus pelas pessoas que investiram tempo, né, na minha vida de discipulado. Discipulado é muito bom, irmãos, discipulado é muito bom, né? Eu pedi também, tem pessoas que têm que pedir, né? Eu pedi, eu quero um discipulado, e o pastor começou a enviar presbíteros, ele fazia cotai, porque morava longe da igreja, mas é o que mais morava longe, e aí fazia o cotai, e às vezes presbíteros, diáconos, na nossa casa, levar discipulado para, né, aquelas apostilas dos primeiros novos convertidos, são 26 lições. Aquilo trouxe uma estrutura espiritual para a minha vida, irmãos, aleluia. Que o Senhor, eu não sei, o Senhor tinha pressa comigo, o Senhor foi nos dando graça, o Senhor foi nos fortalecendo, o Senhor foi cumprindo as promessas dele na minha vida, né, no ministério, de uma forma muito rápida, por causa da entrega. Me entreguei muito, fui assim, eu pulei de mergulhos, de ponto, e deixei nas águas do Espírito o Senhor trabalhar na minha vida, na minha casa, na minha família. E o Senhor foi operando, o Senhor foi ministrando na minha vida, foi curando, foi libertando, através do discipulado, irmãos. O discipulado é importante para a vida do cristão. Tem o discipulado para novo convertido, tem o discipulado no sentido para quem, né, já quer, o discipulado no sentido de teológico, a pessoa que quer fazer um curso, né, básico em teologia, já é um discipulado para uma estrutura ministerial, né? Tem discipulado em diversas áreas, missiologia, sobre a obra de evangelização, né? Sobre a área de batalha espiritual, cura, libertação. Tem vários tipos de discipulado específico também, mas o discipulado, principalmente para o novo convertido, é importantíssimo. Aleluia. Tem pessoas também que pedem discipulado em áreas específicas. Pastor, eu quero um discipulado para a minha vida no sentido, aleluia, da família. Então, tem, né, áreas na vida da família que a gente pode estar se ministrando. Mas, irmãos, o discipulado, ele é importante. Não importa a idade, o tempo que a pessoa tem de igreja, né? Começando já para um novo convertido, quem investe em discipulado na vida de um irmão, verá os resultados. Amém? Então, Deus hoje você que ama a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, você está sendo discipulado pela palavra. Você está sendo preparado pela palavra de Deus. Para quê? Para um objetivo, para um propósito. Nós somos treinados por Deus, passamos por um processo, né, de transformação, de preparação. Para quê? Para um propósito de compartilharmos esta palavra com quem não conhece. Irmãos, quando eu vim para aqui, para a igreja, eu não sabia a diferença de Jesus, de Maria, de Espírito Santo, de Deus, não sabia a diferença de nada. Eu era ignorante mesmo nessa área. Mas o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor vem, irmão, e a palavra é ministrada no nosso coração e fica. Eu não me esqueço desse discipulado. E o interessante é que eu de tanto, né, amar a palavra de Deus, eu chamava as pessoas, e Deus foi alcançando as pessoas que trabalhavam na fábrica lá, e irmãos, todos eles foram participando do discipulado, irmãos. E lá da minha casa, irmãos, pessoas foram transformadas por Deus, se firmaram na igreja, se batizaram. Da minha casa hoje eu vejo homens e mulheres de Deus. O Marcelinho, que é diácono lá em Nagoya, nós ganhamos ele, o pastor Alex, a missionária Terezinha, o pastor Christian, olha aí, né? O Akira da Kelly, que é levita. Nós vemos
pessoas que passaram pela nossa vida ali, que hoje estão firmes fazendo a obra de Deus. Então por isso que vale a pena você discipular uma alma. Amém? Eu discipulei, irmãos, um casal no Soguê. No Soguê, eu levava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para poder levar eles, né? E eu discipulei, falei de Deus, fui instruindo o irmão, né? E ele ficou firme. E hoje ele é pastor no campo, lá em Guma, pastor Elton e missionária de L. Eles são pastores no campo lá em Oizumi, né? Oizumi, lá em Guma. Então vale a pena você aprender da palavra, se alimentar da palavra de Deus, você ser preparado pelo Senhor, para que você possa um dia ser pai e mãe espiritual. Pai e mãe espiritual não é só o pastor, você pode ser pai espiritual, mãe espiritual de outras almas. Mas o que é preciso, pastor? Primeira coisa, amor. Porque tem que ter paciência. Amém? Precisa ter paciência, precisa amar, ter ardente amor pelas almas, para você cuidar de uma pessoa desde quando ela está engatinhando na fé, até a pessoa se firmar e poder andar com os próprios pés na caminhada. Glória a Jesus, amém? Então louve a Deus, aleluia, se você um dia passou por um discipulado e pessoas investiram tempo na sua vida, vale a pena. Número 3, nós vamos ver sobre a mordomia do uso dos dons espirituais, amém? Os dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros de Cristo, da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro 4,10. Olha que importante, irmãos. Os dons espirituais, eles são uma ferramenta. Repita comigo, ferramenta. Para quê? Para o ministério. Sabe o que significa a palavra ministro? É trabalhador, mesmo que servo. No Brasil, né, tem um sentido, né? Ministro da Fazenda, ministro não sei o quê. Mas para nós cristãos, ser ministro é ser servo. Amém? Então quando você é ministrado, Deus vai um dia te usar para ministrar sobre a vida das pessoas. Então isso é importante, nós usarmos os dons, ou seja, as ferramentas que Deus nos deu para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo disse, né, que os dons são diversos e o Espírito Santo ele reparte a cada um como quer. Então o Espírito Santo vai dando a cada um como quer. E aí, Deus dá um dom diferente para a irmã Rosário, um dom diferente para a irmã Luciana Maria, um dom diferente para a irmã Emanuele, um dom diferente para o irmão Everton, um dom diferente para a irmã Célia. Para quê? Para que nós venhamos ser instrumento de Deus um para o outro, de edificação um para o outro. Amém? É muito difícil, né? Nós vemos pessoas, né? 2, 3, 4 pessoas com o mesmo dom dentro da igreja. Às vezes tem um que tem um dom diferente, outro que tem um dom diferente. E quando eu falo dons, né? Eu estou falando de diversidade de dons, não é só o dom de orar em línguas, de interpretação, de profetizar, é variedade de dons. Tanto o dom, né? Quando fala dom aqui, dom de servir, tem pessoas que têm um dom para servir uns aos outros, irmãos, que é de admirar. Tem pessoas que têm um dom, né, de sentar, de ouvir. A pessoa só ouve. Ela ouve, com poucas palavras, ela edifica uma pessoa, aleluia, porque ela tem esse dom, essa paciência. É um dom de Deus, irmãos. Não são todos que têm. Eu não tenho paciência para ouvir, pastor. Então você não tem que se chamar. Mas tem pessoas que têm dom para ouvir. E é um dom específico que Deus deu para elas. Tem pessoas, como Paulo disse em Romanos, que tem um dom de repartir. A pessoa é próspera financeiramente de uma forma tremenda. É um dom que Deus deu, porque Deus já viu nela um coração aberto, quebrantado, que não é apegado às coisas, para repartir com quem tem necessidade. Tem pessoas que têm um dom, aí no caso da palavra,
para ensinar. Então, nem todos têm o mesmo dom, mas cada um Deus deu um dom para a edificação de toda a igreja. Então, irmão, às vezes, pastor, não tem nenhum dom. Eu duvido que você não tenha nenhum dom sequer. Deus te deu um dom, às vezes você que não descobriu ainda. Amém? O dom está dentro de você, porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Irmãos, independente se é diácono, obreiro, membro, todos nós somos chamados para servir. E servir quem? O seu irmão. Servir a igreja. O próprio Cristo veio para servir e não ser servido. Você pode dizer amém? Vamos então conferir. E alguns versículos, na apostila só tinha uma referência, mas eu fui atrás de outras referências. Aí está em 1 Coríntios 14, 40, mas nós vamos ler 1 Coríntios 12, vamos lá comigo, 1 Coríntios 12, sobre a administração dos dons. Amém? Nós precisamos administrar e bem os dons que Deus nos confiou. Então vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 12, depois nós vamos ler o 14 e 40, mas vamos primeiro para o 12, 1 Coríntios 12, aqui fala sobre a importância da administração dos dons espirituais. Quem encontrou diz amém. 1 Coríntios capítulo 12, diz assim a palavra de Deus no versículo de número 1. 1 Coríntios 12, diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, olha só, que tenhais desconhecimento. Na versão Almeida, não quero que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, Paulo estava querendo ensinar a igreja como administrá-los. Repita comigo, administração. Ou seja, Deus dá dom para nós administrar, irmão. Administrar com conhecimento, com sabedoria. No versículo 2 diz, sabeis que quando éreis pagãos, nós um dia estávamos no paganismo, irmão, que nem eu falei para você, estava na ignorância aí. De uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos por ídolos mudos. Ou seja, nós estávamos no paganismo, na idolatria, nos misticismos da vida, nas crendices da vida, coisas que não traziam edificação e conhecimento nenhum. Estávamos em plena ignorância, mas passamos a conhecer Cristo, que fala e que instrui. Amém? Ele fala e instrui e nos ensina a nós, como sermos filhos e bons mordomos, ou seja, bons administradores dos dons espirituais. Então nós precisamos administrar e administrar bem. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então vamos também para o versículo 31 aí também de 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Ele está falando sobre a importância de nós conhecermos os dons, para que eles foram dados por Deus. Não podemos ser ignorantes concernente à instrução de Deus. Olha o versículo 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Repita comigo, buscai com zelo os melhores dons. Irmãos, o apóstolo Paulo, no contexto deste versículo, ele dá a lista de todos os dons espirituais. Só que ele fala assim, busque com zelo os melhores dons. Então ele está dando uma instrução. Ele está falando, busca com sabedoria e com zelo os melhores dons. Aí ele diz assim, continuando, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ele está falando, busca os melhores dons, que eu vou te mostrar um caminho ainda mais excelente. Que caminho é isso? Aí ele começa, 1 Coríntios 13, a falar sobre o dom do amor, a importância que tem de nós termos amor. Ou seja, se nós não administrarmos os dons de Deus com amor, vai ser em vão. Se nós deixarmos o orgulho tomar conta do nosso coração, porque prega, porque canta bem, porque tem um dom de revelação tremendo, nós não vamos exercer, administrar esse dom com excelência, porque não vai ser com amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, precisa ter amor, senão é em vão. As línguas vai ser como um sino que vai ser em vão a pessoa vender toda a sua fortuna em favor dos pobres, ou até deixar ser lançado o seu corpo para ser queimado, para salvar alguém. Se não tiver amor,
não adianta nada. Por isso que ele diz, lá no versículo de número 13, 1 Coríntios 13, sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Vamos repetir comigo: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles qual que é, irmãos? O amor. Então você, para ser um bom administrador dos dons espirituais, precisa queimar dentro de você o amor de Deus. E aí, irmão, quando você ministrar sobre a vida de uma pessoa, você vai administrar com excelência, porque vai estar sobre a vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que diz: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Você viu que ele fala, segue o caminho do amor. Versículo de número 39, 1 Coríntios 14, 39. Aí nós vamos ler o 39 e o 40, amém? Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em línguas, porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Então nós vamos ver aqui, os dons não cessaram. O apóstolo Paulo diz, não proíbem falar em línguas. Pode buscar com zelo mesmo os melhores dons. Cuidado com amor, está falando, cuidado com amor no coração de vocês, tudo tem que ser feito com amor. Daí ele diz, não deixem de falar em língua, não proíbam. Os dons, nós vemos com isso que eles não cessaram, eles não foram proibidos. Tem algumas, com respeito a tudo, mas tem algumas denominações, mais chamadas as igrejas, tradicionais, que não creem que os dons são para os dias de hoje. Mas nós vemos base na palavra de Deus que os dons, eles são sim também para os dias de hoje. Glórias a Deus. Também o apóstolo Paulo, se não fosse assim, ele estaria instruindo os irmãos de Corinto, isso aqui só foi em Atos 2, cessou, irmãos, não existe mais, não. Aqui ele está incentivando os irmãos a buscar. Quem está entendendo diz amém? Então nós precisamos buscar com zelo e com amor a administrar estes dons. Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos aqui para o tópico de número 2. O horário está avançado. Glória a Jesus. A mordomia da ação social da igreja. Amém? A mordomia da ação social da igreja. Você acompanha comigo aqui na apostila, que aqui tem alguns trechos muito bons. Diz assim, no Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra de assistência social. 1.1. Por exemplo, nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, não desampara jamais aqueles que o servem. Aleluia. 1.2. Em Provérbios, o sábio escreveu, informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Glória a Jesus. Então é importante, nós vemos no Velho Testamento que Deus, aleluia, dava, a instrução para o povo cuidar dos pobres, dos necessitados. Quando Davi diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ele estava dizendo no sentido de quando ele visse alguém nessa situação, ele, pelo menos ele não ia deixar a pessoa desamparada, ele ia estender as mãos, e iria entrar com a providência. Ainda que o justo padeça e sofra, Deus entra com a providência. Amém? Nós podemos passar alguma necessidade, mas Deus em tudo vai providenciando o que precisamos. Em alguma área podemos faltar, podemos sentir falta, mas o essencial Deus estará provendo. Entende a
a tônica do cuidado de Deus por nós, irmãos, nem sempre Deus vai prover tudo, mas o essencial para nós vivemos pela fé. Quem pode dizer amém? Então Ele cuida de nós. Então nós precisamos entender que quando nós vemos alguém em uma necessidade, para o cristão, como no Velho Testamento, precisamos estender as mãos. 1.3, nos profetas. Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Olha só, o profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua missão em atender os pobres. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo os órfãos e viúvas e estrangeiros. Então nós vemos aqui na Bíblia, registrado em toda a Bíblia, a necessidade que tinha de Israel atender a necessidade do pobre, da viúva. Nós vemos uma instrução também no Pentateuco, que quando o povo de Israel estivesse fazendo as suas colheitas, eram para eles deixar de propósito partes da colheita para trás, para que os pobres, os estrangeiros e as viúvas pudessem colher para eles. Era uma instrução de Deus. Lembra de Ruth? Quem lembra de Ruth? Ruth, quando ela vem de Moabe, padecer necessidade, ela junto com Noemi, por instrução de Noemi, vai até a colheita que eles estão colhendo, E ali, a princípio, ela conseguiu colher para ela, até que ela conhecesse Boaz, ela conseguiu colher para ela o que eles estavam praticando por mandamento de Deus. E quando eles estivessem colhendo de propósito, deixava-se para trás parte da colheita para os pobres, estrangeiros e viúvas. Então você pode ver que Deus dá importância para os necessitados. A igreja, agora nós vamos ir para a essência do Novo Testamento, no número 2. A igreja, irmãos, não muda para os nossos dias. Aqui também encontramos fundamentos para a obra essencial social. Pastor, eu pensei que a igreja foi chamada só para orar. Não é só para orar, não. Para agir. Amém? A palavra oração, você vai orar e agir. Orar, ação, você vai orar, falar com Deus e vai agir sobre aquilo que você orou. Pela fé, nós cremos que Deus vai providenciar o que precisamos para nós e também para compartilhar com o próximo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Ponto 2.1. Então nós vamos ver que no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Você pode ver que Jesus, o próprio Jesus, irmão, se compadeceu do povo. Quando ele pregou para as multidões durante 3 dias, os discípulos falaram: Jesus, já está tarde, o povo, despede o povo. E Jesus falou assim: eu não vou despedi-los assim, dessa forma, eles vão desfalecer no caminho. E Jesus, ele multiplicou o pão e o peixe, dando de comer a todos. Todos comeram de se fartar, sobrando ainda 12 cestos, para que os discípulos viessem entender que ainda que eles viessem tomar do seu templo para servir o povo, no final de tudo Deus iria prover para eles o que eles precisavam também. Isso significa que enquanto você se preocupa com o próximo e você semeia na vida do próximo, sei que você menos espere, Deus está separando o cesto para você. Amém? Porque Ele sabe do meu e do teu coração. Então os discípulos, na verdade, irmãos, eles fizeram aquilo sob a orientação de Jesus: vai vocês e distribuam para o povo. Eu opero o milagre, agora a distribuição cabe a vocês. Amém? O milagre vem de Deus, não vem do homem, mas a distribuição cabe ao homem. A ação, a ação coletiva, a ação social vai partir da igreja. Quem entendeu até aqui diz amém. 2.2. Nós vemos isso também na vida da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos
um importante negócio lá em Atos 6, do 1 ao 6. Dentre essas características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum, ou seja, eles não tinha um lá que tinha lugar de destaque, que era abastado. Quando eles viam necessidade, eles compartilhavam um com o outro. Então, o que um irmão tinha, o outro tinha também. Tanto em bens espirituais como em bem material, todos tinham vida de compartilhação com o seu próximo. Que bênção, né? Que bonito. A igreja de Atos, irmãos, é, aleluia, um referencial para as nossas vidas. Nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes. O apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção. Aí ele diz, Tiago 2,17: pois a fé sem obras é morta em si mesma. Aleluia. Então o serviço social faz parte da igreja de Cristo também. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? No 3 nós vamos fazer isso para quê? Agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação. Braço auxiliar do marxismo que desacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, o nosso país, no caso o escritor que está falando do Brasil, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós, e portanto devemos amar o nosso semelhante. Que estruturas as igrejas locais têm para atender os nossos novos convertidos que se acham entre certos grupos: prostitutas, moradores de ruas, drogados, famintos, deficientes e deprimidos? É preciso, à luz do exemplo de nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na harmonia da ação social. Amém? A Bíblia diz, irmão, mais bem-aventurado é você dar do que receber. Eu creio que você já pode experimentar isso. A sensação de que você tem de quando você dá, de quando você recebe um presente. Não é melhor a sensação de quando você dá? De quando você abençoa alguém? De quando você supra a necessidade de alguém? A sensação é muito melhor. E a Bíblia diz que isso, os olhos de Deus, este cristão, este servo é bem-aventurado. Amém? Glória a Jesus. Então Deus, Ele requer da sua igreja compaixão, né, para com o próximo. Aleluias. Glórias a Deus. Nós vemos na história pessoas que deram a vida por amor a outras vidas. Amém? Nós vemos conhecido, ele é chamado de herói da fé, ou homem de fé, né? O pastor Jorge, ele foi um homem que cuidou de muitas crianças, e tinha dias que eles não tinham o que comer, e ele levantava um clamor com todas as criancinhas para que eles pudessem receber providências, e Deus sempre providenciou para a vida, aleluia, de Jorge e de todas as crianças que ele cuidava. Então, nós, irmãos, quando propomos no coração o desejo de cuidar do próximo, com certeza, irmão, Deus nunca deixará faltar. Amém? Porque isso é agradável aos olhos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O tópico de número 3, para nós encerrarmos, nós vamos ver sobre a mordomia dos crentes na igreja local. Amém? A mordomia dos crentes na igreja local. Então nós aprendemos sobre a importância de nós priorizarmos a palavra, de nós priorizarmos os dons espirituais, né? De nós cuidarmos do nosso próximo, né? Na assistência social.
E na igreja local, nós temos um papel também muito importante, irmãos. Em primeiro lugar, é preciso nós compartilharmos com o irmão a nossa presença. Congregar. Repita comigo a palavra congregar. Olha só, aqui. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é a falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares e nem ser membro de nenhuma igreja local. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário. Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, quer seja na igreja local, seja grande, quer seja pequena, ou em um ponto de pregação, quando é ponto de pregação, é onde nasce uma igreja, tá? Ponto de pregação. Alegre-se em orar com os irmãos e participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja com o seu corpo. Aleluias. Congregar é importante, irmãos, e nós vemos hoje um número muito grande, crescente de desigrejados. Amém? Pessoas que perderam este amor, né, para com o próximo, né? Pessoas que têm a dificuldade de entender o próximo, né? Na verdade não quer entender o próximo, justamente por falta de não querer relacionar-se com ninguém. E igreja é relacionamento, entenda isso? Igreja é relacionamento. Nós interagimos entre os irmãos, amém? Nós nos amamos. Quando acontece algo, precisamos nos perdoar, né? Porque se não fosse assim, Jesus não teria dado esse alerta para os discípulos. Lá no finalzinho do Evangelho de João, ele falou: assim como o Pai nos enviou, eu vos envio a vós, receba o Espírito Santo. Ele assoprou e falou: agora eu digo para vocês, se alguém dentre vós magoar, fizer algo com vocês, perdoe. E Jesus disse isso. Ele estava falando para os apóstolos, está falando para eles que iriam dar o pontapé inicial da igreja, eles que iam iniciar a igreja. Ele já estava alertando ali: se acontecer entre vocês, irmãos apóstolos, de um magoar o outro, perdoe. Se vocês perdoar, o meu Pai perdoará o pecado de vocês. Se vocês não perdoar o pecado de vocês, o meu Pai também não vai perdoar. Então essas pessoas, por às vezes o mágoa de alguém, elas saem da igreja, não querem congregar, não querem relacionamento, não é? E vivem um mundo, né, numa caixinha, onde ali eles pensam que, sem estar congregando, né, eles vão estar agradando a Deus. E pelo contrário, irmãos, Deus é justamente nessa convivência entre nós que nós vamos entendendo o quanto Deus nos ama, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas. Nós só vamos conseguir entender o quanto Deus nos ama quando nós nos esforçarmos em amar o nosso próximo, ainda que algumas vezes seja difícil. E aí você vai olhar e dizer: meu Deus, como que o Senhor pode me amar tanto assim? E como eu sou tão falho, quando eu deixo a desejar em amar o meu irmão como deveria amar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele mostra o amor grande dele pela igreja de Corinto, dizendo assim: e eu me gastarei e me deixarei gastar a cada dia mais por amor de vocês, ainda que eu seja menos amado. Olha que tremendo, irmãos. Assim precisa ser o coração, não só do pastor, mas de toda a igreja em relação ao seu próximo. Fala para o seu irmão: me ame, que eu vou continuar te amando, meu irmão. Fala para ele aí. Glórias a Jesus. Mandamento é amar é um mandamento, não é uma opção, tá? Deus ordenou: amai-vos uns aos outros. Amém? É uma ordem. Glória a Jesus. Número 2, líderes cristãos como mordomos. Os pastores das igrejas locais como mordomos cristãos. Agora é puxão de orelha para todos os pastores. Tem grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés dos seus próprios discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito,
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior do que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Eita glória, hein? Aleluias, amém? Tem pastor, irmãos, que ele não se mistura com as ovelhas. Tem pastor que não se comunica com as ovelhas. Ele entra pela porta do fundo e antes do culto acabar ele já sai pela porta do fundo. Existe isso, irmãos. Eles são atores, não é? E a ovelha não conhece. Já conheci pessoas que veio de outro ministério e falou: pastor, eu nunca conversei com o meu pastor, não tinha tempo, antes de acabar o culto ele já tinha ido embora. Eu nunca tive uma proximidade dele, nunca tive uma visita. Eu fui visitar um irmão, ele ficou assustado, irmão Luciano, ele falou: o pastor veio na minha casa. Eu fiquei assustado, falei: por quê? Porque eu estava numa igreja onde o pastor nunca veio na minha casa, anos e nunca veio. Entendeu, irmãos? Então o pastor precisa ter cheiro de ovelha. Amém? Cadê as ovelhas que estão aqui? Ovelha da bé. As ovelhas estão aqui. Glória a Jesus, tem ovelha aqui hoje. Aleluia. Amém, irmãos? Então, tem pastores que eles se acham, né, às vezes pelo anel de teologia, bacharel, a PhD em teologia, eles se acham superiores aos outros, não cumprimentam o irmão. Não é isso triste? Vem pregar, a igreja recebe também, não cumprimenta o irmão, né? Fica misericórdia, né, irmãos? Quem somos nós sem o Senhor, né, irmãos? Sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos ser como Jesus, humilde. Amém? Glórias ao Senhor. Nós líderes, eu ponho no meio, precisamos andar no caminho de humildade com os nossos irmãos. Eu sempre digo para os irmãos aqui: eu sou pastor, mas diante de Deus todos nós somos iguais. Amém? Número 3, para encerrar: a mordomia dos membros e congregados. Amém? Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor. Como disse para os irmãos no começo, não precisa ter um título, né? Quando a pessoa é separada para diácono, cooperador, é para um trabalho específico, presbítero, missionário. Mas em relação a crente em Cristo, todos nós, irmãos, somos chamados para servir. Amém? Antes de eu ser diácono, cooperador, presbítero, eu já trabalhava, fazia uma função na igreja. Eu lembro que o primeiro trabalho meu na igreja foi mexer na mesa de som. Mesa de som, ou na mesa de som, ou no, como é que fala? No retroprojetor. E naquela época era aquele de luz que refletia na tela, que você mudava a folha assim, ó. Quem lembra disso aí? Era assim, ó, bem antigo, mas era uma alegria fazer algo para Deus. Fazer algo para Deus, servir a igreja. Tá ali na mesa de som, foi as primeiras coisas que comecei. Aí depois foi, né, ajudar os obreiros a limpar a casa. Eu fui admirando a casa de Deus, o serviço na casa de Deus, a procedência dos obreiros, como os levitas, né, lidavam com a igreja. Aquilo foi queimando meu coração por dentro e eu fui desejando a cada dia mais servir ao Senhor, cuidar da casa de Deus. Amém? Então, aqui na apostila, né, orando, nós precisamos, os membros, né, todos, né, nós precisamos estar orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados. Membro pode fazer uma visita no hospital, pode, não tem problema. Liderando departamentos, realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. João 9:4. Amém? Aleluias. Nós precisamos trabalhar. Repita comigo: trabalho. Irmãos, Jesus disse, ó: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Olha, Jesus disse para os discípulos, né? Os discípulos chegaram lá e falaram: Senhor, o senhor não vai comer não? O senhor não vai descansar? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e realizar a sua obra. Olha, Jesus disse isso. Olha o exemplo que nós precisamos, aleluia, que nós precisamos tomar para a nossa vida em servir e trabalhar para o reino de Deus. Então a igreja local,
ela foi instituída por Deus. Irmão, a primeira instituição de vida, repita comigo: família. Deus criou a família, Deus criou a igreja. Israel é um exemplo de como a igreja precisa ser. A igreja primitiva é um exemplo de como a igreja contemporânea precisa agir. Nós temos o exemplo, nós temos o referencial. Nós precisamos então o quê? Continuar pondo em prática tudo isso, irmãos, porque o tempo está findando, e as oportunidades estão diante de mim e de você. Jesus vem, e Ele vem para trazer a recompensa. E o crente precisa valorizar a sua igreja local, precisa cuidar da sua vida, da sua família, cuidar da igreja, cuidar do necessitado, aleluia, trabalhar, irmão, servir ao Senhor. E como diz o ditado, crente que não trabalha, dá trabalho. Amém? Glória a Jesus. E nós precisamos, irmãos, trabalhar em prol do reino de Deus. Você pode dizer amém? Na conclusão do estudo, a mordomia da igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação. Você tem uma vocação, você tem um dom, viu? E perseverar nela para servir melhor o Senhor e a sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja, em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Os irmãos entenderam até aqui? Glória a Jesus. Nós vamos então aqui para a síntese do tópico 1. Agora vocês que vão falar em alto e bom som, tá? A síntese, resumo, tá? A síntese do tópico 1, do tópico 2, do tópico 3 e o ponto central para nós orarmos e encerrarmos. Diz assim a síntese do tópico 1. 1, 2, 3. A harmonia dos bens espirituais envolve a valorização da palavra de Deus, a evangelização, o discipulado e o uso dos dons espirituais. Tópico 2, 1, 2, 3. A ação social no Antigo Testamento tem base nos livros dos Salmos, Provérbios e Profetas, no Novo nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. Tópico de número 3, 1, 2, 3. A mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar os líderes e também os membros como mordomos do reino de Deus. Ponto central. A igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo, a sua santa, rica e maravilhosa palavra. Se colocando de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar, aleluia, orando ao Senhor neste momento e agradecendo a Ele por esta oportunidade. Pai, diante da Tua presença, meu Deus, nesta noite, nós estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, para louvar e exaltar e agradecer o Teu santo e amado nome, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, estarmos reunidos em um único propósito, Senhor, meu Deus, de servirmos, de buscarmos e de adorarmos ao Senhor em Tua casa, na igreja local, aqui diante do Avivamento Japão. Obrigado por esta porta aberta, por cada vida e família que congrega aqui, meu Deus, ó Pai, pela vida que o Senhor, meu Deus, tem, pelas vidas que o Senhor tem levantado para estar ao nosso lado, servindo ao Senhor, por todos aqueles que o Senhor ainda há de alcançar, ó Deus, meu Deus, ó Pai, amado Senhor, diante, meu Deus, ó Pai, desta, Senhor, província em que nós residimos, queremos que muitas almas poderão e irão ser alcançadas pela vida das famílias que congregam aqui, famílias alcançando outras famílias, através do seu bom testemunho, do seu proceder, da sua vida, meu Deus, no Senhor, meu Pai, compartilhando essa palavra, compartilhando o Evangelho da salvação, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada vida e nos dá, Senhor, meu Deus, a oportunidade de crescermos ainda mais, meu Deus, na graça e no conhecimento da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, de nós priorizarmos a Tua palavra, de nós também, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, pregarmos a Tua palavra, Senhor, anunciarmos a Tua palavra àqueles que ainda, meu Deus, não conhecem a verdade do Senhor, ou os que estão afastados do Teu Evangelho.
dá-nos almas para o teu reino, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Usa-nos para a glória do Senhor, usa-nos também no trabalho do discipulado, e investir, meu Deus, ó Pai, no ensino da tua palavra, meu Deus, os casais, as famílias, o novo convertido, a cada vida, meu Pai amado, os obreiros, os levitas, temos discipulados, meu Deus, em todas as áreas. Dai-nos, meu Deus, crescimento na tua palavra, conhecimento na tua palavra, discernimento na tua palavra, sabedoria na tua palavra, Senhor, e nos abençoa, meu Deus, ó Pai, nesta obra, Senhor, meu Deus, de ensinamento, no nome de Jesus, de fazer discípulos para Ti. Abençoa o trabalho social da igreja, dos irmãos, meu Deus, ó Pai amado, que em suas oportunidades forem semeando na vida, Senhor, meu Deus, de um familiar, de um parente, de um irmão em Cristo, em suas necessidades. Abençoa e multiplica muito mais além daquilo que Ele está semeando na vida do próximo. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a igreja local, Senhor, meu Deus, a congregação, que os irmãos venham, meu Deus, ó Pai, ter sede e fome do Senhor, venham congregar, venham estar na casa de Deus, meu Pai, não venham negligenciar esta parte, venham estar juntos, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em nome de Jesus Cristo, para que possamos ver o crescimento gradativo, meu Deus, a operação do Teu Espírito Santo na vida desta igreja, a cada dia mais famílias sendo alcançadas, restauradas, meu Deus, ó Pai, vidas sendo levantadas com poder, unção e graça, usadas para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, e salvação em larga escala, meu Deus, ó Pai amado, Senhor, através desta igreja, deste ministério, das igrejas deste país, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, Deus, e assim te glorificamos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, meu Pai.